Amados, então hoje nós vamos estar falando do Evangelho de Mateus e também, do seu escritor, que é o próprio Mateus. Eu quero pedir a vocês para abrirem a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 1, e o primeiro verso. Nós vamos ler o verso 1, verso 2, o 6, 16 e 17. Porque Mateus, ele descreve ao Senhor Jesus como o grande rei. Então, nesse primeiro ponto da mensagem, eu quero passar a vocês um pequeno esboço, do livro de Mateus, do que ele fala do Senhor Jesus. E depois falar da pessoa de Mateus, do que Deus fez na vida, desse evangelista. Então, assim, na palavra do Senhor diz assim, o primeiro versículo. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Vamos agora para o verso 6, que nos diz assim. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. E depois no versos 16 e 17. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, e 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Amém, amados? Então aqui, Mateus já começa apresentando a descendência de Jesus Cristo, Ele apresenta Jesus como Messias, o rei prometido por Deus. E entre esses antepassados que Mateus apresenta aqui, ele nos apresenta dois mais importantes, que seria Abraão e Davi. Para Abraão, Deus havia feito promessas referente a ele tomar posse da terra e promessas para os seus descendentes. Vamos ver isso também em Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao 3. Então, essas promessas que estavam sobre a vida de Abraão, elas passam para a vida do Senhor Jesus com o seu nascimento. Aleluia! Glória a Deus! E ele fala aqui. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e lhe abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e o amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia! Olha a promessa aqui de Deus na vida de Abraão, que por meio dele, todos os povos da terra seriam abençoados. Não é verdade? E como isso iria se cumprir? Através da vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E o nosso Deus tremendo continua na sua história. E aí então ele envia Davi. E também faz promessas a Davi. Vamos ver no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Que o Senhor promete a Davi, então, que a sua descendência, seria eterna nesta terra. Então aqui, no verso 16, ele diz assim: quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então, o trono de Davi, o reinado dele, seria estabelecido para sempre. Mas como através do rei Salomão? Não, Salomão foi seu filho, foi um rei também, mas não viveu para sempre, não é verdade? Quem seria então o rei que Deus estabeleceria para sempre, vindo da linhagem de Davi? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Nosso Deus é tremendo, não é, irmãos? Ele é maravilhoso, Então, Mateus mostrou que essas promessas se cumpriram na vida do Senhor Jesus. Como nós vimos, ele veio, lá no versículo 17, tanto da descendência de Abraão, quanto da descendência de Davi, não é verdade? Eles alimentaram a providência especial de Deus na preparação da vinda do Messias, referente ao trono.
vemos ainda que Mateus, ele escreve principalmente aos judeus, porque os judeus esperavam um rei, né? Havia as profecias que, no caso, foram escritas para os judeus, que viria um rei para proporcionar a salvação daquela nação, não é verdade? Então ele escreveu principalmente para os judeus, isto é, confirmando referência às profecias, que eram cerca de 60, e 40 citações do Antigo Testamento. Né? Então, a palavra cumprimento, ela é repetida com frequência para indicar que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. Aleluia! Então, há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás, e até mesmo lá no Jardim do Éden, o Senhor já prometera um Salvador para a humanidade. E aí, nós vemos aqui que através do Evangelho de Mateus, ele vem trazendo a revelação. Quem seria esse Salvador? Seria o nosso grande Rei Jesus Cristo, não é verdade? Porque lá no Éden o Senhor disse o quê? No capítulo 3, que da semente da mulher, ele levantaria um que pisaria a cabeça da serpente, aleluia. E milhares de anos se passaram, muitos deixaram de acreditar. Nós muitas vezes deixamos de acreditar, quando as promessas de Deus não se cumprem nas nossas vidas. Nós achamos que o relógio de Deus está atrasado, mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas nas nossas vidas, aleluia. E Deus teve que esperar o tempo certo para enviar o grande Rei Jesus Cristo. Que tempo certo é este? Na palavra de Deus diz que chegou a plenitude dos tempos, o momento certo, onde a terra estava preparada, onde havia transporte, onde havia como se locomover para todos os lugares. E aí então, Jesus veio a este mundo para trazer a salvação a todo aquele que nele crê. Aleluia! Glória a Deus! Então nós vemos aqui em Mateus que ele faz essas citações dos cumprimentos das profecias. É tremendo quando você tiver a oportunidade de estudar o livro de Mateus. Aliás, até para quem não é muito conhecedor da palavra do Senhor, quando você iniciar a leitura da Bíblia, inicie pelo Novo Testamento, porque aí depois vai ficar muito mais fácil você entender o Velho Testamento. E aí Mateus então discorre. E nós vemos assim, que no Evangelho de Mateus aparece a palavra reino 50 vezes. E reino dos céus aparece 33 vezes. E Mateus é o único lugar da Bíblia que aparece o termo reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Reino dos céus. Muitas vezes nós estamos esperando o reino dos céus lá na glória. Não, mas ele já está aqui entre nós. Porque quem é que trouxe esse reino para a terra, irmãos? O Senhor Jesus. Então, nós vemos que no Evangelho de Mateus é o único lugar que aparece essa frase, reino dos céus. E ele já está presente entre nós, aleluia. E nós podemos ver uma das citações da palavra reino, feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 28. Ele fala aqui a nós. Verso 28. Porque os fariseus estavam dizendo a ele que ele expulsava demônios, né, por Beelzebu e por demônios e coisas assim. E aí ele responde: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aleluia! O próprio Jesus confessando que o reino de Deus já estava sendo implantado nesta terra. Aleluia! E como nós ouvimos aqui, através das encenações, hoje nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiros e co-herdeiros do seu reino. O reino de Deus que já está implantado nesta
terra. Então nós não precisamos viver como miseráveis mendigos, como aqueles que não têm solução dos nossos problemas. Ah, mas você não sabe, Meire, o que eu estou passando. Não sei o que você está passando, mas eu sei que eu também sou ser humano, falho como você, que tenho problemas da mesma dimensão que você tem e às vezes até maiores. Mas eu aprendi que eu estou vivendo o reino de Deus aqui na terra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, dê uma salva de palmas ao Senhor! Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Porque eu falo a vocês que eu estou vivendo o reino de Deus aqui na terra. Porque em março, nós descobrimos, em março do ano passado, né? Do retrasado, que o Tião estava com um câncer no fígado e no pâncreas, em março do ano retrasado. Foi uma notícia muito difícil para nós entendermos e aceitarmos, mas o Senhor havia me dado um sonho, e depois, através de uma ministração do pastor Isaías, ele disse que estaria me levando no colo, que ele estaria me conduzindo no colo durante toda essa situação. Eu não entendia, foi muito angustiante. Vivemos momentos difíceis. Nós vimos o Sebastião ficar 27 dias internado numa primeira vez, 9 dias numa UTI. E aí, quando foi mais ou menos em outubro, o convênio mudou. Isso porque o convênio já vinha com problemas. E aí o convênio mudou, e aí o desespero ficou maior, porque o convênio que passou a empresa adquiriu era inferior, não tinha contrato com o mesmo hospital. Mas ele estava num tratamento de quimioterapia e estava muito mal. Naquele momento eu falava, e agora, Senhor? Mas eu aprendi a viver no reino de Deus. Eu falei, estamos nas tuas mãos. E o Senhor então conduziu todas as coisas. Quando chegamos naquele médico, a médica então mudou radicalmente o tratamento. Deixou as quimioterapias para trás e entrou com uma injeção quimioterápica para que ele pudesse então iniciar o seu tratamento de forma diferente. E a partir dali, agora em março vai fazer 2 anos, aleluia. E aí nossa vida voltou a funcionar. Não digo para vocês que estamos vivendo normalmente, porque ele tem as reações da medicação, mas nem se compara àquele momento que nós vivemos. E eu digo a vocês, como eu digo à minha família, a todos os meus amigos, cada dia é um milagre de Deus na nossa vida. Aleluia! Porque eu sou grata pelo dia de hoje, porque Deus tem dado vida ao meu esposo. Agora em março já vai fazer 2 anos nesse tratamento. E a médica agora entrou com uma outra medicação, porque os nódulos evoluíram um pouco. Mas ela disse para nós, a própria médica, não fiquem temerosos, porque essa medicação é bastante eficaz. Mas além, irmãos, da medicação, eu tenho o Jeová Rafá, o Senhor que nos sara, aleluia. Eu já disse para ele pode sarar no começo, no meio ou no fim, ou ele pode não sarar, mas eu tenho e nós temos no nosso lar, na nossa vida, o Senhor, que é o reino de Deus, que implantou em nós esse reino maravilhoso, aleluia. Continuando aqui então, irmãos, nós vemos que o reino dos céus já foi implantado em nossas vidas, pelo próprio Senhor, aleluia. E vemos que Mateus então prova que Jesus nasceu de linhagem real. Apesar do seu nascimento ser num lugar muito simples, onde se cuidavam dos animais, a manjedoura, não é verdade? Mas não é um Deus contraditório? Quando nós pensamos que o convênio ia nos trazer o mal, aí ele nos traz um bem maior. Quando nós pensamos que Jesus seria o rei dos judeus, que nasceria numa pompa, numa cidade, num trono, ele nasce numa manjedoura. Isso é porque você não tem que esperar pelas coisas dessa vida, pelas aparências. Você tem que confiar e ter fé num Deus todo-poderoso, que apesar das circunstâncias, aleluia, ele estará com você ali, como ele estava ali na manjedoura com Jesus. Ele preparou aquele lugar para Jesus nascer, mas ele não estava ali abandonado, lá ele estava com o Senhor, não é verdade?
Por quê? Nós vamos ver que os magos do Oriente vieram para ver o Senhor Jesus, para reverenciá-lo como rei. Aqui em Mateus, capítulo 3, no verso 2. Desculpa, falei errado. Capítulo 2, 2, tá? Diz assim: e perguntaram, onde está o rei sem-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aleluia! Apesar da aparência, da humildade daquela manjedoura, era ali que estava nascendo o rei dos judeus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aleluia. Por quê? Porque ele se despojou de toda a sua glória, de todo o seu poder, e se deu para cada um de nós podermos desfrutarmos do seu reino nessa terra. Amém, meus amados? Então ele nascer ali, mas os magos vieram adorá-lo, trazendo ouro, incenso e mirra, não é verdade? Então Deus cuida daquele que é dele. Tenha essa certeza no seu coração. Deus cuida de você. Apesar das circunstâncias, Deus está cuidando da sua vida. Aleluia! Não deixa o diabo te cegar. Não deixa as circunstâncias, a dúvida, que é uma semente terrível de Satanás, entrar no seu coração. Porque lá em Tiago diz que se tiver a dúvida, não tem como Deus agir, não é verdade? Então é preciso você ter certeza. Ai, mamãe, mas a tempestade está escura. Pode vir um tsunami, mas se você está no Senhor, Ele vai te manter em pé. Ele vai trazer a tua vitória. Ele vai trazer a tua salvação, a libertação daquilo que você precisa. Se você tem um ente querido nos vícios, Ele vai libertar, porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nos enviou Jesus, o Rei dos Reis. Nós vemos que no capítulo 3 de Mateus, ele descreve o precursor do rei, que foi João Batista, né? Que ele diz para nós que estaria próximo o reino dos céus. Ele diz assim, ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Tudo confirmando, né, que Jesus estaria perto de chegar. Em Mateus 7, 29, Mateus fala que Jesus ensinava com autoridade. Porque o Mateus não tratou muito especificamente de ministério de cura do Senhor Jesus. Ele tratou mais dos seus ensinos. Nós vemos isso, né? Porque é descrito o Sermão do Monte, que é realmente um manifesto do Rei Jesus. Né? Se nós lemos as bem-aventuranças, os seus milagres, que são as suas credenciais, no capítulo 8 e 9, suas parábolas são intituladas Os Mistérios do Reino. Até fora do país, o filho de Davi foi chamado o filho de Davi. Então, se fora da própria nação ali, ele foi chamado filho de Davi. Porque em todos os lugares reconheciam o Senhor Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Ele declarou-se livre da obrigação de pagar tributo, sendo filho do rei. Né? No decorrer do livro, você lendo, você vai encontrar também isto. E por fim, entrou em Jerusalém como rei. Em Mateus 21, verso 9 somente, nós vamos ler, para nós vermos a confirmação de que o povo aclamava ao Senhor Jesus como o rei que ele era. Diz assim, 21, verso 9. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam, Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, aleluia! Hosana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Naquele momento, né? Todo aquele povo estava aclamando Jesus Cristo, é o grande rei, aleluia, glória a Deus. Na sombra da cruz, ele predisse a sua volta em glória para reinar sobre tudo. Porque o povo não entendeu, como foi citado aqui, que ele veio para aqueles que eram seus, né? O próprio povo judeu. Mas eles não receberam. Né? E ali, à sombra da cruz, ele diz então, né, momentos antes da crucificação,
no capítulo 26 e no verso 64, ele diz então do reino dele, que não é desta terra, não é deste mundo, né? Diz assim: tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Aleluia! Ali ele já estava dizendo que ele não veio para reinar nesta terra, mas que o reino dele é eterno. Ele está à direita do Pai, aleluia. E um dia ele vai voltar para resgatar aqueles que crerem no seu nome, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Jesus. Então nós vemos que a sepultura não pôde conter o Senhor Jesus, não é verdade? Diante de Pilatos, ele também aceitou o título de rei. No capítulo 27, no verso 11, Jesus foi posto diante do governador e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Né? Ou seja, se você está dizendo, eu sou. Aleluia. Não o rei, né, que eles esperavam, um governo humano, mas um governo celestial, aleluia. E na crucificação, nós sabemos que colocaram escrito: este é Jesus, o rei dos judeus. Mateus 27, 36. Os romanos puseram para zombarem, né? Mas na verdade, eles estavam autotitulando o Rei Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nosso Deus é lindo, não é, irmãos? Como ele escreve a sua história, é maravilhoso, sabe? Eu fico muito empolgada quando eu leio a palavra, quando eu estudo a palavra, porque como eu vejo Deus agir nas circunstâncias, nas situações, como Deus usa. Então, muitas vezes, nós deixamos de obter as respostas do Senhor porque não conseguimos abrir os nossos olhos espirituais para ver o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém, amados? Precisamos estar atentos, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, aleluia. E aí o que aconteceu? Jesus foi crucificado, tinha lá o título de Rei dos Judeus, mas ele ficou na sepultura, irmãos? Não. A sua ressurreição foi com grande poder, né? E Mateus escreve isso: fenderam-se as rochas, a terra tremeu, mortos saíram do túmulos, e houve um grande terremoto e grande terror entre os guardas. Oh, aleluia! Imagina, né, vocês, se vocês virem os seus parentes começar a ressuscitar, não é verdade? Eu acho que o povo ia ficar mais espantado do que tudo, não é verdade, irmãos? E foi assim que aconteceu, mas Jesus não ficou na sepultura, Ele ressuscitou, aleluia, glória a Deus. A sepultura não pôde contê-lo. Então, nós vemos que Ele veio para ser um rei, mas um rei eterno. E em suas últimas palavras, após a ressurreição, Ele proclama o seu direito de rei, deu a sua ordem real, e nós vamos ver isso em Mateus 28, 18. Meu tempo já está acabando, mas também serei breve no que eu tenho a concluir. Ele diz assim: proclamou o seu direito de rei e deu a sua ordem real. Jesus falou com autoridade de rei, em Mateus 28, 18, quando ele nos diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Olha que frase linda, pequena, mas que tem todo o poder. Ele está dizendo para nós: foi-me dada toda a autoridade nos céus e toda a autoridade. Toda a autoridade, irmãos. Nos céus e nós, como servos de Deus, muitas vezes não entendemos isso. Porque lá em João 14, 13, ele nos diz que tudo aquilo que nós pedimos em seu nome, crendo, nós receberemos.
E muitas vezes nós vemos hoje, inclusive em programas de televisões, em qualquer lugar, as pessoas usando o nome de Jesus. Usando o nome de Jesus em vão. Não tem conhecimento. Toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus nos céus e na terra. E esta autoridade é outorgada a nós pelo próprio Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Você tem na sua vida a autoridade do Senhor Jesus. Entendeu? Para declarar. Há uns dias atrás eu precisava aconselhar um lar, uma família, uma pessoa, uma esposa. E eu falava, você vai orar no seu leito, você vai orar nas roupas do seu esposo. E você vai declarar, em nome do Senhor Jesus, o meu casamento não será destruído, aleluia! Porque Deus é poderoso. Ah, mas o meu marido é isso e aquilo, não interessa. É Jesus quem vai fazer a obra, é a autoridade dele na sua vida que vai realizar. Não é você mesmo, é Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele quem faz, é na autoridade dEle, aleluia, glória a Deus, o milagre é dEle, não é nosso, a glória será dEle, aleluia, oh glória ao Senhor Jesus, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, que nos deu toda a autoridade. E que muitas vezes nos esquecemos e deixamos nos invadir pelos pensamentos negativos, pelos conselhos ruins, por informações errôneas. Onde você obtém bons conselhos? Na casa do Senhor, lendo a sua palavra, em oração, porque aí você vai estar se alimentando daquilo que é o reino dos céus, aleluia! Então aqui, eu concluo o livro de Mateus falando isso, que toda a autoridade nos foi dada através de Jesus Cristo. Amém? E aí, quero dizer que o livro de Mateus foi escrito na Judéia, tradicionalmente em 37 depois de Cristo. O autor, como nós vimos, é o próprio Mateus, chamado de Levi, filho de Alfeu, irmão de Tiago, um dos 12 apóstolos. Conta a tradição que ele fez do seu povo e de seu país um campo missionário, indo posteriormente para a Etiópia e outros lugares. Então esse seria assim, um resumo da vida de Mateus. Mas falando de quem era Mateus antes de Jesus. Mateus, ele era um judeu que escolheu ser cobrador de impostos, ou que escolheu ser um publicano. E aí eu fui pesquisar o que era um publicano. Fiquei até chocada, irmãos, porque eu achava que era ruim, mas é mais ruim do que eu pensava, né, para o povo judeu. O publicano era um cobrador de rendimentos públicos entre os antigos romanos. Os judeus consideravam os publicanos traidores e apóstatas. Apóstatas é aqueles que abandonam a fé, né? Por quê? Porque eles cobravam impostos para a nação que os oprimiam. E, com isso, julgavam as pessoas que eram publicanos, que tinham mais vil caráter, chegando a compará-los a prostitutas. Então, era tão ruim, né, ser um publicano, porque eles eram considerados apóstatas, eram considerados traidores, porque eles estavam cobrando impostos para outra nação que não a sua. Então, nós vemos que Mateus era esse homem. Não sabemos por que ele escolheu essa profissão, ser um publicano. Talvez por ambição, ou talvez porque não tivesse uma opção naquele momento. Entendemos diante do exposto que provavelmente ele não era muito querido, não é verdade? Em sua cidade, por carregar tamanho fardo por sua escolha feita. Mas nesse momento Jesus vê vê-o sentado trabalhando na coletoria. E agora eu quero que nós vamos para o Evangelho de Lucas, para mim estar encerrando já a ministração. Lucas capítulo 5. Verso 27. Porque aqui Lucas está falando da conversão de Mateus. Em Mateus mesmo tem, mas eu preferi pegar esse versículo de Lucas capítulo 5, verso 27. Então, depois da cura de paralítico, depois disso, Jesus saiu
e viu um publicano chamado Levi, que seria Mateus, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Então Jesus viu ele ali e disse para ele: segue-me. Acredito que nessa hora Mateus pensou: mas ele quer que eu siga? Eu, um publicano, um traidor do povo? Ele confia em mim, quer que eu seja o seu discípulo? Nesta manhã o Senhor faz essa mesma pergunta para nós. Não sabemos o que se passa, mas de repente você pode se julgar um publicano, pode se julgar tão falho assim como Mateus. Mateus provavelmente tinha suas ambições, mas não encontrou ali naquela profissão sentido para a sua vida. Mas ali ele estava. E muitas vezes nós temos medo de mudarmos de direção, não é verdade, irmãos? De mudarmos de residência, de mudarmos de lugar. Mas hoje o Senhor fala a você, fala ao seu coração: é momento de você seguir-me. Talvez você esteja se questionando: mas o Senhor quer que eu o siga? Tão falho como sou? Mas o que eu tenho a dizer a você é o seguinte: o povo tinha os publicanos na mesma conta das prostitutas, como eu falei. Isso foi a pior coisa que Jesus poderia fazer. Mas Jesus sabia disso. Vocês acham que Jesus não sabia quem era Mateus? Jesus sabia, né? Para a reputação de Jesus, isso não foi bom. Mas Jesus sabia quem era Mateus, né? Mas para Jesus, as qualificações do passado não fazem a mínima diferença. Aleluia! As suas qualificações do passado ficaram para trás. Ele vê somente as suas possibilidades futuras. Aleluia! Ele fala: hoje eu quero fazer a diferença na vida de Mateus. Hoje eu quero fazer a diferença na vida da Maria, do José, do Tiago, do João. E você não precisa ter medo de mudar de direção, aleluia. Porque Ele vai ser com você a cada momento. Vocês acharam que eu falei tudo isso do grande rei Jesus, por quê? Porque Mateus decidiu mudar de direção, não é verdade? No 5:28, aqui do Evangelho de Lucas, a palavra de Deus diz que Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Deixou tudo, aleluia. Ai, mas eu vou ter que deixar isso, aquilo. Deixar tudo. Porque muitas vezes o tudo que você tem não tem significado nada. E Deus tem o tudo que você precisa para a sua vida. Aleluia. Deus tem a salvação da sua família. Deus tem a cura. Deus tem a libertação dos vícios. Deus tem a restauração dos lares. Deus tem a restauração das famílias. Do relacionamento de pais com filhos. No relacionamento de casamentos. Deus tem a porta de emprego. Porque Ele é o rei dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Então Mateus deixou tudo e o seguiu, aleluia. Que você nesta manhã também tome essa decisão na sua vida. Que você nesta manhã também tenha este entendimento. Que toda a autoridade dos céus e das terras está na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que assim como ele foi na vida de Mateus, que nós vimos que 37 anos depois, né? Aproximadamente, ele escreve esse livro com detalhes, porque ele conhecia o Senhor Jesus. Você também passe a ter esse conhecimento do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.